Eu me perguntava muito como é que eles trariam primeiramente a Max de volta, que de fato rolou com ela ali. Ela realmente morreu no final da quarta temporada? Mostrar que ela meio que morreu de um certo ponto, mas o fato do Lucas nunca ter desistido dela, fica ali no hospital a todo tempo com a música da Kate Bush, foi basicamente a fagulha que despertou ela. Toda a cena dela com a Holly foi tranquilo, um dos meus arcos favoritos dessa temporada. O próprio Will nesse episódio, você vê um quê muito maior de amadurecimento nele, você já vê que ele consegue se impor muito mais. O Will, pra mim, mesmo gostando, ele sempre foi pra mim o personagem menos interessante do quarteto, do quinteto, ou do sexteto no geral, ou da série inteira também. Mesmo achando que o Noah Knapp manda bem, eu acho que nesse episódio, no caso, eu acho que ele é o brilho desse episódio. Você sente muito bem o amadurecimento vindo dele. Não só de interpretação, mas também da carga dramática. Todo o final da base militar é um banho cinematográfico aquilo. Já falei que eu sou tarado por plano de sequência, puta plano de sequência. A invasão do Vecna e o Will tendo finalmente o seu despertar. Ele salva o Mike, o Lucas e a Robin. É absurdo. Isso pra mim é um final de volume. Mas é um final meio filho da puta, né? Porque daí você pensa, porra, daqui um mês só, agora tá chegando. Eu amo ver episódio semanal também, só que você demorou uma semana pra ver, beleza. Demorar um mês, se fica aquela sensação de merda, mano, pelo amor de Deus, assim não acaba assim, não acaba assim. Cara, eu vou ser bem sincero que eu não esperava essa polarização tão grande em relação a esse volume. Eu tô sentindo que em relação a esse volume tá tudo muito preto no branco. Eu tô sentindo que... Não, cara, aparentemente agora todo mundo odeia a série, né? Ai, que tava na puta que pariu, agora todo mundo odeia. Eu gostei muito desse volume. Eu acho que ele tem alguns problemas. Eu prefiro um pouco mais o primeiro, porque eu acho que ele é um pouco mais redondo em questão de narrativa, principalmente. Mas eu achei um excelente volume, com algumas ressalvas. Eu vou tentar tirar já o elefante da sala pra gente conseguir, de fato, ter uma discussão um pouco mais construtiva aqui. Eu acho que sempre é muito difícil a gente avaliar o todo quando ainda falta coisa pra acontecer, seja um episódio semanal, seja um terceiro volume. Isso que dá pra falar aqui, que pra mim um dos maiores desperdícios dessa temporada é justamente a Kay, a personagem aí da Linda Hamilton. Porra, cara, a Linda Hamilton é uma puta atriz, e ela literalmente não tá fazendo porra nenhuma aqui. Ela seria a substituta do Brenner, ela quer continuar todo o plano do Brenner. Cara, beleza, isso eu até compro. Faz muito sentido narrativamente, mas em questão da atriz, cara, você poderia ter pego qualquer outra atriz. Já que você pegou a Linda Hamilton, dá um destaque pra ela, dá uma relevância pra ela. Na tela simplesmente não funciona, tá ligado? Ela mal tem diálogo, ela mal tem presença. Tô sentindo que tá sendo um puta desperdício. E em questão também, acho que até de coragem, eu acho que os Duffers, eles pisaram um pouquinho na bola. Beleza, que eu falei, é muito difícil avaliar porque ainda tem mais um episódio, mas eu acho que o senso da urgência aqui, em muitos momentos, quando você sentia que ia pra frente, que você sentia que ia acontecer alguma coisa, simplesmente não acontecia. Porra, mas é Stranger Things, você não tá acostumado com isso? Cara, em alguns pontos sim e em alguns pontos não, mas eu acho que vai muito também da expectativa que os próprios Duffers estão criando. Eles falaram que ia ser um Natal absurdamente sombrio, um Natal triste. Não tem nada de triste, não. E sim, criar expectativa às vezes é uma bosta. Vamos começar aqui pelo episódio 5, tratamento de choque. O episódio começa exatamente aonde o episódio 4, o Feiticeiro, termina. O que eu tô achando muito bacana nessa temporada também é que se você pega em contrapartida as outras, o lapso de tempo, vamos pegar a primeira temporada, quando o Will some até encontrarem o Will até o final da temporada, se passa algumas semanas, um mesinho ali. A segunda, a terceira e a quarta temporada, elas seguem nesse ritmo, não tão prolongado, mas de algumas semanas. Essa temporada eles vieram com a proposta um pouco mais urgente de fazer basicamente tudo em 3, 4 dias. O primeiro episódio começa no dia 3 de novembro, e eu imagino que o último episódio por completo se passe no dia 6 de novembro, como diria o Lucas, o dia em que tudo começou. Então eu acho que nesse quesito eles fazem um balanceamento muito bom aqui. Eu acho que em relação aos personagens, vamos um por um aqui. Pra mim, tem duas aqui que conseguiu mexer muito comigo. Primeiramente, toda a relação do Dustin com o Steve, toda a parada dos ciúmes, da implicância que um tava tendo com o outro, de toda a relação de amizade que eles estavam tendo, os ciúmes em relação ao Ed, a ferida interna do Dustin em relação ao Ed, dele se sentir, querendo ou não, culpado
culpado por ele não querer passar por aquela situação de novo. Afinal, ele perdeu, sei lá, o segundo melhor amigo dele. E o Steve, querendo ou não, ele sente essa mágoa, ele sente esses ciúmes também. Eu acho que todo o diálogo dele falando do Ed, que o Ed, basicamente, e isso é um puro fato, ele realmente quis bancar um herói ali. Eu sempre falei que eu nunca achei que o Ed precisava ter feito o que ele fez ali. Ele poderia muito bem ter fugido com o Dustin, mas entra muito naquela parte do próprio desenvolvimento do personagem, no próprio ego, dele querer fazer aquele ano seu dele, dele querer ter minimamente uma relevância, dele querer fazer uma coisa grande. Então, de um certo ponto, você consegue entender 100% a motivação dele ali, nada tira o peso da morte dele, mas você pegando de um outro ponto de vista, de um ponto de vista um pouco mais, eu diria, de fora do que tava rolando ali, obviamente que acaba soando um pouco mais como um ego. E o Steve deixa isso muito bem claro. Eu acho que tanto o Joe Carey e o Gaten Matarazzo, eles estão absurdos naquela cena. Toda a briga dos dois é muito boa, é muito bem construída ali. E eu acho que a própria relação dos dois, essa parada da reconciliação, da amizade, é uma das melhores coisas da série. Eu sempre deixei isso muito claro. O Dustin e o Steve sempre foi a minha dupla favorita da série, e junto com a Max, eles são os três, top 3, tá? Eles são meus personagens favoritos aqui. Toda a cena da escada do Steve querendo colocar a escada pra salvar a Nancy, o Jonathan, e o Dustin completamente desesperado, falando pra ele não ir, porque ele não consegue perder mais um amigo. O Gaten Matarazzo transmite toda a sensação de urgência, de medo com o olhar. A cena é muito boa. E é isso que eu falo, todo o fator emocional, cara. Quando você tá apegado à situação, apegado ao personagem, meu olho encheu de lágrima na hora. Cortando pra relação da Max com a Holly também, eu acho um primor dessa temporada também, que nem eu já falei, eu duvidava muito como que eles iam trazer a Max de volta, e eu acho que não poderia ter sido melhor. Na minha opinião, teve um leve furinho? Teve um leve furinho. Vocês não lembram? A Max, ela meio que ficou cega no final da quarta temporada, né? Ela meio que ficou em coma, beleza, ela tava completamente quebrada, ela consegue se recuperar ali também, mas o ponto é que ela realmente tava cega. E eles resolvem isso como? Um puta diálogo preguiçoso pra caralho. Caralho, Max, você voltou a enxergar? Ela tá enxergando, foda-se. Mas beleza. Eu acho que toda essa cena da metáfora do Kamazotti já fala um pouco mais sobre isso também. Todo o desenvolvimento da amizade da Holly com a Max, eu acho tudo muito bem construída. Eu acho que é muito bacana você usar alguns recursos narrativos pra você conseguir desenvolver um pouco mais o Vecna, um pouco do passado mais sombrio dele também em relação à própria Dimensão X, à própria infância dele, que eles abordam muito bem na peça de teatro também, que eu acho que aqui, cara, eu realmente não sei se eles vão abordar no último episódio ou se eles vão deixar absurdamente vago, mas aqui na própria cena da caverna mostra o Henry criança, no exato momento que ele é mandado pra Dimensão X, ele acaba conhecendo o Devorador de Mentes, ele acaba ganhando seu poder ali e acaba sendo completamente corrompido. Obviamente que a gente que conhece a peça e o cerne de Stranger Things, a gente sabe um pouco mais sobre isso, mas eles não mostram explicitamente. É uma coisa que fica muito subentendida ali, mas eu acho que eles podem mostrar no último episódio. Eu acho que vai ficar muito aberto se não mostrar. Toda a cena do hospital, do Lucas, mais uma vez, não desistindo da Max. Ele sentando a bicuda no Demucão. E todo o diálogo da Max, mesmo sendo um pouquinho enrolado, passa por esse portal logo, caralho. O diálogo da Max e da Holly é muito bom. Dá uma remetência muito boa ao episódio 4 do Querido Billy, que é meu episódio favorito da série. As duas seguindo caminhos opostos. Mais uma vez, ao som de Kate Bush. Me arrepio só de falar. E a Max finalmente acordando. Eu vou repetir aqui o que eu falo em todo vídeo. Apego emocional. Quando você tem um apego emocional no personagem, cara, você se comove junto, você segue o personagem até a puta que pariu. Então, cara, pra mim, pelo menos é impossível. Na hora que a Max acorda ali, meu olho marejou também. 7.5 é muito boa. Agora, tão aguardada polêmica. Cara, toda a cena do Jonathan com a Nancy deu uma polarizada gigantesca. Eu acho muito engraçado, né, que a cena que os Duffers, eles tiveram que a público explicar, porque é justamente a cena que mais polarizou, e pra mim, cara, ficou muito claro o significado da cena, e sim, eu tô indo contra a maré, porque eu realmente não tive a mesma interpretação do que 90% das pessoas teve. Eu não tive a mesma interpretação do que os próprios Duffers explicaram. Afinal, a Nancy e o Jonathan terminaram? Cara, segundo os Duffers, terminaram. Mas eu não tive essa interpretação. Eu vi essa porra desse episódio 5 vezes, e nas 5 vezes eu não tive essa interpretação, e eu vou explicar o porquê. Se você não concorda comigo, pau no seu cu. Mas essa é a interpretação que eu tive. Se você pega o Jonathan e a Nancy desde a primeira temporada, você começa a ver que eles são muito 50%. Eles têm muitas coisas em comuns e muitas coisas que não são absolutamente nada compatíveis. Desde a primeira temporada sempre fica esse conflito entre o Steve e o Jonathan, com quem que a Nancy vai ficar, que é uma coisa que a gente sempre teorizou muito também. Na quarta temporada, após o afastamento dos dois, do Jonathan ter ido pra Califórnia, a Nancy tá seguindo a vida dela em Hawkins, a Nancy tem um reencontro mais ou menos com o Steve, você vê que ela fica completamente dividida. Eu acho que a Nancy é uma personagem que eu acho que ela nunca precisou ter um elo amoroso, eu acho que ela é uma personagem absurdamente foda por ela mesma, porém nessa cena ela deixou muito, mas muito claro que ela ama o Jonathan, ela literalmente fala essa porra. Muita gente usa o argumento de, pô, eles podem se amar, mas eles podem muito bem não ficar juntos, nisso eu concordo, mas eu falo que o jeito que a cena é construída em questão de diálogo, em questão de urgência, em questão de ela emocional,
pra mim os Duffers não conseguiram passar a mensagem, cara, com eficiência. Porque o ponto é, eles literalmente estão morrendo ali. Uma cena absurdamente bem construída, uma cena que tem uma urgência muito grande, é uma cena muito bem dirigida. Só que até o ponto, cara, que eles ficam em cima da mesa literalmente esperando a morte ali. Eles começam a se confessar, no meu ponto de vista, justamente pra não morrerem com mágoa um do outro ali. Mesmo a Nancy falando que o cabelo do Steve é muito melhor do que o do Jonathan, que ele é muito mais engraçado que o Jonathan, mas que no final de tudo, ela sim, ela ama o Jonathan ali. Toda aquela parada da aliança, do casamento, de Nancy Wheeler, você aceita não casar comigo? Esse não casar comigo eu não vejo como um término, eu vejo como um último elo do casal. Cara, eles literalmente estavam quase morrendo ali. No meu ponto de vista, eu realmente não acho que o último elo, o último vínculo que eles teriam seria um término. Eu falo que é muito mais pela situação. O eu não aceito não é um término, porra, pra mim. É tipo assim, literalmente, a gente tá quase morrendo. Eu te amo, mas a gente não vai casar porque a gente literalmente vai morrer aqui. Essa é a interpretação que eu tive. Sobre outras relações, pegando aqui o núcleo do Hopper, da Kali e da pra mim é o núcleo mais desinteressante. Eu acho que o Hopper, pra mim, ele sempre teve um arco de personagem, cara, que tem muito fator emocional ali presente em relação à filha dele, toda a proteção paterna em relação a e eu acho que sempre funcionou e ainda funciona também. Mas pós 5 temporadas, eu já acho que já tá caindo muito no repetitivo aqui. Todo o discurso de não, você não vai, fica atrás de mim, você não vai, você não vai, você não vai. Afinal, a sempre acaba indo. Eu acho, cara, que é uma coisa que pra mim já tá sempre sendo a mesmice, é sempre o mais do mesmo ali. Isso tá começando a me irritar. Em relação à personagem da Kali, pra mim, cara, eu acho bacana eles terem trazido ela de volta justamente para dar uma marra em relação à segunda temporada, que todo mundo reclama do episódio 7 da segunda temporada. Eu gosto daquele episódio, eu acho que ele acrescenta muito pra jornada da ali também. Porém, eu acho bacana você amarrar isso, mas a Kali é uma personagem completamente desinteressante. Não, eu não acho que ela vai trair ninguém no final, eu não acho que ela é uma vilã, eu não acho porra nenhuma. Eu acho que ela tem uma visão muito equivocada de muita coisa em relação a todo o sofrimento que ela teve em relação ao laboratório e a vida que ela sempre teve. E que a gente volta rapidinho também pro próprio cerne do Camazotz que eu tava falando um pouco antes também. Quando eles apresentam todo o conceito da Holly tá lendo o livro de Uma Dobra no Tempo, e pra mim, eu acho que já ficou muito claro, pra quem não sabe, primeiramente, o Dobra no Tempo, o cerne dele basicamente é sobre buraco de minhoca e viagem no tempo. Eu não acho que vai ter viagem no tempo aqui. Teve muita teoria falando sobre isso, eu acho que eu comentei sobre isso também, porém, se tivesse viagem no tempo, eu acho que eles abordariam nesse volume, não no último episódio. Então isso eu acho que realmente dá pra descartar. Porém, quando eles começaram a falar muito de Camazotz, quando eles começaram a abordar muito essa parada, Uma Dobra no Tempo, eu falei, mano, eu tô achando que tem muito a mais sobre o Mundo Invertido. Basicamente, depois do Dustin encontrar o diário do Brenner lá no Mundo Invertido, no laboratório, o Dustin consegue entender basicamente a origem de tudo ali, quanto a grande massa. Eu, inclusive, pensava que o Mundo Invertido era basicamente uma outra dimensão. A verdade é que ele basicamente funciona como uma grande ponte pro abismo, e o abismo é basicamente uma ponte interligada a Hawkins por meio de um buraco de minhoca. Como eu já falei no meu próprio vídeo de resumo da 4ª temporada, foi exatamente lá que o Vecna foi transportado quando criança, conheceu o Devorador de Mentes e se corrompeu completamente e ficou com aquele visual demoníaco. Jamie Campbell Bower, ele tá muito mais presente aqui como Harry do que como Vecna em si. Um pequeno detalhe, tá? A própria cena que o Will consegue unir com a mente com o May, consegue entrar dentro da mente do Vecna, e toda a cena do run, dele falando pra Max e pra Holly correr, ele dá uma leve cãibrinha ali na perna do Vecna. Puta cena. Cara, sempre que eu olho o próprio visual do Vecna, eu não consigo acreditar que aquilo é justamente efeito prático. Todo o design de produção, cara, é tudo muito lindo ali. Vamos voltar rapidinho àquele ponto que eu falei do impacto que eu acho que os Duffers não tiveram coragem. Pô, a gente, de novo, a gente não sabe o que vai rolar no último episódio, a gente tem teoria, obviamente, também, mas em questão do impacto nesse volume, tava todo mundo achando que ia morrer alguém. A minha grande teoria sempre foi o Jonathan, e o Jonathan, pra mim, eu tinha certeza que ele ia morrer naquela cena com a Nancy, só que tinha uma outra cena no trailer que ele aparecia, e eu tenho uma memória muito boa com trailer. E isso eu considero um erro, principalmente do Martin, tá? Porque trailer, ultimamente, ele consegue tirar um impacto. No momento que eu falei, mano, peraí, tem aquela cena com o Jonathan, então ele não vai morrer ali. A Nancy também não, porque tem a cena dela metralhando os militares ali. Então o trailer dá uma fodida na experiência também. Porém, eu acho que faltou um impacto, não só em relação a você conseguir matar alguém, não que matar alguém seja necessário pra você conseguir ter um impacto narrativo, porém a própria cena da Holly caindo da dimensão X pra um invertido e indo direto no chão do laboratório, essa cena pra mim eu tinha certeza que ia ser o grande impacto que os Duffers estavam de fato prometendo. Cara, eu fiquei agoniado nessa cena. Mas não, foda-se, ela volta pra dimensão X e foda-se. Isso que me incomoda é você ameaçar o senso de urgência e no final você não concluir. O Will até um pouco mais do que no volume 1, eu acho que ele tem de fato o grande amadurecimento aqui também. Toda a revelação que ele contando pra rapaziada que de fato ele é gay. Os Duffers falaram que essa cena, tanto na escrita quanto na direção, ela demorou muito pra ser feita. Eu acho que o Knock Up tá muito bem nessa cena.
cena. É uma cena delicada, é uma cena que eu acho que tanto na escrita, no papel e tanto na própria direção, é uma cena que ela é conduzida de um jeito muito eficiente, de um jeito muito delicado. Eu acho que todos os atores ali, eles conseguem transmitir muito bem toda a carga dramática necessária com o próprio olhar. Baita cena. E no final deles invadindo a própria base militar e entrando de fato no mundo invertido pro plano final deles. Vou fazer até uma comparação aqui com o penúltimo episódio da quarta temporada, tá? Isso é o que eu senti. A quarta temporada, eu tava sentindo que ela tá com uma cara muito a mais de urgência e muito mais com cara de clímax do que essa. Pra ser sincero, eu senti falta daquela música grandiosa de puta que pariu, falta só mais um episódio. Espero que tenha no último. Mas, cara, o episódio 8 da quarta temporada, ele acaba tocando Separate Ways no final. Toda aquela sensação de urgência, de, cara, eles são, de fato, a melhor esperança de Hawkins. Tá todo mundo completamente desiludido, todo mundo com muito medo ali. O jeito que a cena é escrita, dirigida e montada dá uma sensação de clímax surreal muito maior do que desse final aqui. Eu ainda acho muito bom, mas eu vou ser bem sincero que eu esperava um tchan a mais. Cara, basicamente é isso. O episódio final sai no dia 31. Muito provavelmente eu vou ver o episódio no dia 1, porque no dia 30 eu vou estar bêbado. E, cara, do fundo do meu coração, eu espero que eles concluam isso do jeito mais grandioso possível. Todas as pontas soltas, todas as amarras que de fato precisam ser concluídas ali, eu espero que eles concluam. A gente já sabe que vai ter mais spin-off, da Nancy principalmente, mas eu espero que em questão de Hawkins, em questão do mundo invertido, em questão da dimensão X, eu espero que de fato seja um ponto final. Confio nos Duffers. Por favor, não metam louco.